Oi, Sérgio. Oi, oi, Douglas. Até porque Tudo bem? tudo. Eu que inventei essa história de caixinha, não posso dar mau exemplo, né? Tá certo. A Denise acho que pagou uns 10 minutos de caixinha aqui para variar, né? Pois é. Ai, ai. Sejam todos bem-vindos, Cláudio Bassi, Leila, Dilene. Um prazer ter vocês conosco, Ana Lides. Todo mundo entrando com a gente aí, Sérgio. Legal, muito bom. Parabéns pela iniciativa, viu, Douglas? Foi muito legal. Obrigado, Sérgio. Que bom que você gostou. Para ficar registrado na memória, né? Tudo isso Sim, que nós vivemos, toda a minha formação de vida que veio da Nestlé, com certeza, né? Bom, vamos oficialmente então, para a gente não perder tempo. Boa tarde a todos os amigos do voleibol, sejam todos bem-vindos. Esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Essa é a nossa live de número 42, a última live do projeto com Sérgio Ricardo Negrão. Sérgio Negrão, que é campeão mundial interclubes, tricampeão da Superliga e o primeiro campeão da Superliga, porque até 93 e 94 era a Liga Nacional. 94, 95 que passou a ser Superliga e o Sérgio foi o primeiro campeão com o Leite Moça. E além do Leite Moça, ele passou pelo São Caetano, BCN, Brasília, Pinheiros, entre outros clubes. Desde o começo do projeto, a ideia era que o Sérgio fizesse a última live. Até falei com o Luiz Omar, quando eu chamei o Luiz Omar para fazer, o Luiz Omar falou, não, eu faço, mas desde que seja depois do Sérgio, porque é uma das pessoas que eu mais respeito na minha vida, né? E eu falei, não, Luiz, tem que ser antes, porque o Sérgio é o que vai apagar a luz, como foi na Nestlé, né? Ele acendeu a luz e acabou apagando a luz do primeiro ao último dia do projeto, então eu acho que seria a nossa melhor pessoa para fechar. E nós vimos isso depois dos muitos elogios que vocês, atletas que estão conosco, fizeram ao Sérgio, né? Seja bem-vinda, Karen, Silvana, Cíntia. Sérgio, para começar, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado pela sua disposição em prestigiar o projeto. E conta pra gente, Sérgio, como é que o voleibol entrou na sua vida, os clubes que você passou, conta a sua história no voleibol pra gente, por favor. bom, o voleibol entrou na minha vida, eu tinha 12 para 13 anos, quando mudei para São Caetano. Meus pais mudaram, meu pai é metalúrgico do ABC, mudou para São Caetano e eu, na escola estadual que eu frequentava, o professor Emédio Bom Jardim, e obrigava todos os alunos a entrar numa escolinha de esportes da prefeitura de São Caetano. E aí a escolinha que tinha pertíssimo da minha casa, era 2 quadras, era de voleibol. Até então eu não tinha contato nenhum com voleibol. E eu entrei na escolinha, coincidentemente o professor chamava Carlos Eduardo Negrão, tinha o mesmo sobrenome meu, que era bastante incomum na época, e aquilo foi me cativando, fui gostando da modalidade, fui treinando, evoluindo. 1 ano e meio depois, veio o primeiro título de campeão paulista Mirim, foi até em cima do Pinheiros que a gente ganhou, e a gente adquiriu gosto pela coisa, e daí, desde então eu fui seguindo a carreira como técnico, né? Eu fui 10 anos atleta de voleibol, peguei 6 seleções, 5 paulistas e uma brasileira, mas fui cortado em todas as seleções, eu não fiquei em nenhuma. Então eu era bom o suficiente para ser convocado, mas não era acima da média, eu não era tão bom para permanecer na seleção. Então eu me classifico como um jogador mediano e que eu gostava muito da modalidade e aí resolvi seguir a carreira de técnico. Fui técnico precocemente, a primeira vez com 19 anos de idade. Em 1980 comecei a carreira de técnico, naquela época podia começar. Foi no mesmo ano que eu entrei na faculdade, não precisava de CREF, nem existia CREF. Então eu acabei, em 1980, com 19 anos, eu fui técnico do Luiz Omar. Ele era mirim e eu era juvenil e já era técnico dele no mirim. E desde então, tô aí. Legal, Sérgio.
E fala pra gente da sua trajetória no voleibol, dos clubes que você passou. Eu comecei jogando em São Caetano e naquela época que não era tão profissional, os melhores atletas, para que recebiam uma graninha a mais, tinham que justificar trabalhando nas escolinhas. E foi o que eu fiz. Eu trabalhava na escolinha e era técnico do pré-mirim, mirim de São Caetano. E depois, então, meu ingresso na parte profissional foi aí. Depois eu recebi um convite da Pirelli, da poderosa Pirelli em Santo André, e eu acabei indo para Santo André. Em 1985, de 80 a 85 permaneci em São Caetano. Em 85 fui para Pirelli, em Santo André, onde permaneci por 6 anos, até 91. Quando voltei para São Caetano, já com um projeto bastante vitorioso, que foi a Colgate São Caetano. Montamos um belo time também. Nesse projeto, eu fui assistente do Zé Roberto Guimarães, ele era o técnico principal e eu era o assistente. Em 92, o Zé Roberto vai para a Olimpíada, fica exclusivo técnico da seleção brasileira, e eu assumo como técnico da equipe. Em 93, recebo um convite do Leite Moça, e esse convite tem uma história interessante, porque quando o Feitosa me chamou para integrar, ele falou assim, a gente não sabe onde vai ser. Eu estou montando um time, mas ele escondeu para mim de onde ia ser. Então eu sabia que eu era o técnico do time, mas não sabia onde ia ser. Em 93, fomos para Sorocaba, pegamos uma cidade totalmente basqueteira, até por conta da Minercal e da tradição que tinha com Hortência e Companhia Limitada. A verdade é que não tinha nem... Sorocaba não tinha nem poste de vôlei, era tudo basquete, respirava e transpirava basquete. Então foi bastante desafiador aí o projeto. Em 97, o time muda para Jundiaí, ficamos mais 2 anos. Em 99, o time acaba e eu recebi uma proposta do BCN, já estava baseado em Osasco, para assumir lá o projeto. E fiquei 6 anos, 2 anos somente como técnico, aí eu recebi um convite da diretoria para ser o gestor do projeto, o gerente geral, e eu aceitei. Então eu saio da quadra pela primeira vez e vou assumir a gestão de um projeto que não envolvia só voleibol, mas vôlei, basquete, no naipe feminino. Depois do BCN, eu fui para onde, hein? Acabou, eu fui para para Ubra, lá no Rio Grande do Sul, fui técnico masculino lá, fomos campeões gaúcho, e disputamos a Superliga. Aquele ano não foi tão bom, não. Acho que ficamos em 5º lugar. Depois recebi um convite para ir para Campos dos Goytacazes, que era o Flamengo Campos dos Goytacazes, já substituindo o Lisomar, que tinha saído de lá, e ido para Macaé. Fiquei 1 ano em Campos, depois o Lisomar sai de Macaé e vai para Osasco, e eu assumo o lugar dele em Macaé. Depois de Macaé, voltei para Ubra, e aí o Anderson foi meu atleta, aí o time era bem mais forte. Na Ubra no masculino, fiquei lá 1 temporada. Depois recebi um convite para ir para Volta Redonda, também no masculino. Fiquei 2 anos em Volta Redonda, no masculino, para finalmente, em 2013, ser convidado pela Leila e pela Ricarda a ingressar ao projeto do Brasília Vôlei, montar um projeto lá. E nós montamos o projeto Brasília Vôlei, fiquei 5 anos lá. Quando minha mãe ficou muito doente e minha filha também nasceu com alguns problemas, eu queria voltar muito para São Paulo, recebi uma proposta do Pinheiros e acabei voltando para o Pinheiros. Voltando para São Paulo para ingressar ao Pinheiros. Infelizmente, minha mãe acabou falecendo 3 meses depois que eu voltei, mas minha filha está aí firme e forte, saudável pra caramba, e do Pinheiros até março desse ano, quando começou a história da pandemia, quando o Pinheiros resolveu mudar algumas coisas e acabou demitindo não só eu, como vários outros profissionais com salários maiores.
e os profissionais, os assistentes acabaram assumindo a função. E para onde eu vou agora é segredo. Vem novidade por aí, hein? Vem novidade por aí, vem novidade por aí. Isso aí. Saudando aqui a Maria Alice, que chegou com a gente, Sérgio, a Maria Tati, a Alice. Michele, Shaile, Leca, Ida, todas chegaram aqui com Nossa a gente Senhora, também. que delícia saber que todas vocês são excelentes, foram excelentes profissionais e são excelentes pessoas. Eu tive o privilégio de trabalhar com excelentes atletas, mas melhor do que os atletas, foram pessoas maravilhosas que vestiram a camisa e que realmente vão deixar muita saudade na gente. Legal. Sérgio, fala pra gente da sua passagem por Sorocaba, o que foi para você fazer parte do projeto Nestlé e comparando a estrutura da Nestlé com a estrutura dos outros clubes, o que você pode ressaltar? Bom, Sorocaba para mim foi um marco, claro, que inesquecível. Eu sou suspeito para falar, porque depois eu comprei um terreno aí num condomínio bastante próximo, tenho grandes amigos. O meu filho, Danilo, com a Ricarda, é sorocabano, nasceu no Hospital Modelo aí em Sorocaba. Ele existe ainda? Existe sim. Acho que está com todos os leitos cheios já por causa do Covid, mas existe. Pois é, então eu tenho uma história que ia ser bem legal, uma história maravilhosa, para falar a verdade. Mas foi um desafio também importante, porque a gente chegou numa estrutura, conforme eu falei, totalmente basqueteira. E aí eu tive um grande mentor chamado Feitosa, que ele, ao mesmo tempo que ele era ultra rigoroso, detalhista, perfeccionista, ele me apoiava em todas as viagens que a gente fazia. E quando eu falo viagem, é o seguinte: Feitosa, nós precisamos disso. E ele comprava a ideia e vinha junto. Então foi uma junção sensacional, porque ao mesmo tempo que ele era ultra rigoroso, tal, exigente, ele também dava oportunidade para a gente fazer o que tinha que ser feito. Então essa estrutura, na verdade, a gente tinha dinheiro na época e nós montamos a melhor estrutura que à época existia. Em todos os aspectos, desde os apartamentos à estrutura de quadra. Então, quando a gente fala em estrutura, a única coisa que ficou defasada, para falar a verdade, era o ginásio, porque ele acabou ficando pequeno para a nossa torcida. Então, isso ficou um problema, porque acho que eram 2.500 pessoas, 2.200 pessoas no ginásio do Alberto Moreira, e ficava muita gente do lado de fora, chegava a ficar 500, 1.500 pessoas do lado de fora. E aí surgem algumas ideias, vamos botar um telão ali fora, tal. Mas se tivesse um ginásio que hoje Sorocaba tem, de 4.000, 5.000 lugares, tenho certeza que ia ser mais interessante ainda. E o projeto do Leite Moça, em relação à estrutura, ele marcou época. Todos os projetos, eles são antes do Leite Moça e depois do Leite Moça. Então, todos os projetos que vieram depois, eles tinham uma referência para se basear, exatamente porque é assim que é o ideal, que é o perfeito. Então, o projeto de Curitiba, por exemplo, que foi o do Rexona, ele olhou para o projeto do Leite Moça e foi melhorando e se adaptando à sua realidade. Então, eles tinham realmente onde se basear. E isso foi sensacional. Foi sensacional. Então, eu posso dizer o seguinte, ninguém teve um projeto como esse, como o do Leite Moça de Sorocaba, até hoje. E eu quero explicar aqui, eu quero fundamentar e explicar. Por quê? Imagina que a gente tinha um trio elétrico que a gente ia jogar, por exemplo, contra o Minas em Belo Horizonte. Não era em casa, era em Belo Horizonte. O trio elétrico nosso, com autorização do Minas Tênis Clube, ele ia 2 a 3 dias antes do jogo
fazer a divulgação do jogo na casa do adversário. Isso é surreal, entendeu? No dia do jogo, montava em época de fast food, hoje o fast food é normal, né? Mas ele montava 2 barraquinhas, que eram trailers, para distribuir a degustação de batidas e frappés, que era o mote da campanha Bateu, Tomou. Então, Douglas, hoje ninguém faz isso. Não existe, assim, não tem a menor chance ou condições financeiras de fazer um negócio desse. Por isso que o Leite Moça marcou realmente uma época que dificilmente vai ser superado por qualquer outro projeto. Legal. Sérgio, saudando aqui a Marcele, que chegou com a gente, a Dirce, a Tina, sejam todas bem-vindas também. E elas estão tudo falando aqui para você montar o Master Leite Moça, para você ser o técnico do Master Leite Moça, que elas topam. Opa! Quem está engajada nessa história de Master é a Karen, lá em Brusque. Ela que lida com isso. A nossa política Karen agora, com a política Leila, Ricarda, enfim. Todas elas muito bem encaminhadas. Quem sabe, cara? A ideia é boa. Né? Lá em Brusque, quem sabe, quando a Karen for a prefeita. Eu acho que pela quantidade de atletas que passou, dá para montar um time lá no Piauí com a Tati, dá para montar em Brasília, dá para montar no Rio, dá para montar em São Paulo, dá para montar no Sul, enfim. E olha o seguinte, atleta boa não vai faltar, viu? E dá para montar todas as categorias, né, Sérgio? 55, 50, 45, 40. Pois é. Sai todas as categorias aí. Pois é, verdade. O Zé Arthur, seja bem-vindo também, Zé. Tá lembrando do avião fretado também, né? Que até quando vocês iam para Belo Horizonte, fretava avião, para o Rio, fretava avião, né? Era uma coisa bem bacana, só aconteceu em Sorocaba, em Jundiaí não houve essa possibilidade. Na época o dólar estava barato, a aviação estava bem barata, nós chegamos a fazer 1 por 1 o dólar, tinha até menos que 1. Então nós colocamos no papel essa história de ir um dia antes de viajar, e eu convenci o Feitosa, porque na época não tinha a marginal da Castelo, era um trânsito infernal ali na Castelo, na chegada a Sorocaba, depois de Alphaville, 1h30 parada ali, enfim. A gente tinha que dar um jeito a gente ia com muita antecedência, era um baita de um desgaste. E aí nós somamos, a gente vai um dia antes. Então tem que pagar hospedagem, alimentação, tem que pagar um monte de coisa. Vamos contabilizar tudo isso? O jogo, e aí vamos tentar ir no dia do jogo. Vamos fretar um avião brasileiro, era um Brasília de 30 lugares, que permitisse que a gente fosse para o jogo. Então, o que a gente fazia? Saía de Sorocaba às 8 da manhã, ia de avião, por exemplo, para o Rio ou para Belo Horizonte, descia lá na Pampulha, aí sim tinha um ônibus esperando a gente ia, treinava de manhã, ia para o hotel, descansava à tarde, jogava à noite, acabava o jogo, voltava para o aeroporto e voltava para Sorocaba. Dormia em casa ainda. Então, efetivamente, gastava meia diária de hotel e alimentação. Então, nós colocamos no papel quanto que ia economizar de hotel, de alimentação, e a diferença, o Feitosa até citou isso, era R$500 na época, a mais para o avião. Mas, em compensação, a Fernanda Venturini, o aeroporto de Sorocaba era bem caseiro na época, né? Ela deixava o carro dentro do aeroporto, saía de tênis e joelheira, porque a gente chegava para o treino da manhã, e dormia em casa. Então, isso evitou uma série de desgaste que foi sensacional. Douglas, aí uma história. Cara, se for contar a história, eu vou ficar aqui
tarde e noite e não vai O dar, né? melhor são as histórias. Só saudando a Ana Paula, que chegou aqui com a gente também. Ô, Ana Obrigado, Ana, por Paula, estar com a gente. Ana Paula, mandei uma mensagem no Instagram dela hoje. É, até uma vez que a gente foi jogar em Divinópolis, a gente de voo fretado, mesmo esquema. A gente saiu de manhã para treinar de manhã lá. E aí o tempo fechou. E o aeroporto de Divinópolis também era bem fechadinho, bem acanhadinho. O piloto ficou rodando em cima de Divinópolis, mas acho que uns 40 minutos e não achava, não dava para achar o aeroporto embaixo. Aí ele falou, olha, nós vamos ter que ir para Belo Horizonte. Cara, Divinópolis e Belo Horizonte, acho que está uns 200 quilômetros. Aí a gente falou, puxa, ele falou, vou dar mais uma volta. E nessa uma volta ele viu um buraco nas nuvens, conseguiu enxergar o aeroporto, porque não era por instrumento, era por visual, né, aproximação. E aí entrou naquele buraco e a gente conseguiu pousar em... E nós perdemos o treino da manhã daquele dia, jogamos, ganhamos, ficamos lá, ganhamos o jogo, mas aprendemos uma lição. Além de ter que ir em dias que a gente via que estava nublado, não dava para fazer isso. Tinha que ir um dia antes. Então, em alguns jogos a gente foi e outros a gente não foi. E isso era muito legal, porque era um avião fretado, aquelas toalhinhas de TNT que vai no encosto da poltrona, ele vinha com a marca Leite Moça. A empresa tinha o cuidado, que era Passaredo, de produzir uma peça Leite Moça. Então as meninas achavam aquilo o máximo, sensacional. E isso marcou. Isso marcou. Imagina, a gente vai fretar um avião para... marcou. Então essa que foi a Legal, história do Sérgio. avião fretado. As meninas estão falando aqui que você pode contar a história à vontade, que se precisar a gente abre outra live e o pessoal fica tudo com a gente. Vamos embora. Inclusive, a gente pode fazer, não é só em época de pandemia que a gente pode fazer essa live, pode fazer outras coisas. Tem muitas histórias legais, muitas mesmo. Viu? Manda aí, Sérgio, qual você quiser. Uma delas foi uma final que a gente fez com o BCN, era no Guarujá, Enio Figueiredo, técnico, Rosa Maria, Sandra Suruagi, a Cessé jogava, acho que no time do BCN naquela época. Era um baita time. E a gente estava perdendo o jogo de 2-0. Quando a gente olha, tinha um camarote VIP e o pessoal do BCN estourando champanhe, bebendo, uma festa já, achando que ia ganhar o jogo. E a gente, eu não lembro se foi a Josiane que entrou no lugar da Karen ou se foi a Karen que entrou no lugar da Josiane. Eu lembro que essa alteração mudou o panorama do jogo. Mudou o jogo. De modo que a gente ganhou um set, ganhou outro, empatou 2-2, e aí viramos o jogo e ganhamos o tie-break. Não era tie-break, né? Ganhamos o quinto set. Aí o pessoal do BCN com aquela cara de feliz da vida, né? Que estavam considerando. E aí a gente acabou matando o jogo lá em Sorocaba. A série foi campeão da Superliga pela primeira vez. Só fazendo uma correção, viu, Douglas? Eu não fui o primeiro campeão da Superliga. Eu fui o primeiro, o segundo e o terceiro campeão da Superliga. É verdade. Detalhe. A Josi falou que a Josi que entrou na Karen, Sérgio. Eu lembro que eram as duas eram meio e a Josi dava uma estabilidade. A Karen era mais alta, um ataque melhor, mas a Josi dava uma estabilidade no fundo muito grande. E era que eu precisava mesmo na época, né? E aí ela entrou, arrumou o time e ganhamos por causa dessa alteração. Essa é a minha classificação. Legal. Sérgio, o Cláudio Bassi e a Karen estão pedindo para você contar uma história
nos Estados Unidos com o Feitosa. On the Way com o Don't Walk. Nossa senhora. O Feitosa olhando o mapa. Então, nós íamos contratar a Karin Kemner e a Paula Weishoff, que eram a Karin foi a melhor jogadora da Olimpíada de Barcelona em 92, MVP da Olimpíada, era a melhor jogadora do mundo na época, sensacional, e a Paula Weishoff também era outro monstro. Nós tínhamos a incumbência de... nós tínhamos ouvido falar, nessa época não tinha internet assim, as coisas eram bem diferentes, né, na época. Então, que a Paula estava com problema no joelho. E aí o Feitosa falou assim, Sérgio, vamos lá para os Estados Unidos, vai ter um campeonato de voleibol 4, é um campeonato de areia, mas era de quadra, não era de dupla, onde a Paula vai participar. E, cara, ninguém participa com problema no joelho, então vamos ver de perto. Eu falei, vamos embora. Quando ele falou, vamos para os Estados Unidos, eu falei, vamos, mas mais do que depressa, né? Então a gente teve dois momentos. Nós fomos para Califórnia, descemos no aeroporto de Los Angeles e seguimos pela costa até San Diego, para encontrar com Karin Kemner e o advogado dela. Então discutimos o contrato da Karin Kemner em San Diego, que era a base da seleção americana, nessa época era San Diego. Depois disso, nós atravessamos o país, fomos lá para Pittsburgh, onde estava tendo esse campeonato de voleibol 4. Cara, só acho que de fuso, se não me engano, são 3 horas. Foi de uma costa a outra, de um lado para o outro. Mas encontramos. E aí que eu percebi, então minha convivência com o Feitosa nos Estados Unidos foi bastante intensa, né? 2 passagens. E aí, a primeira dele, eu estava dirigindo o carro, e ele falou, Sérgio, deixa eu dirigir esse... Era nem lembro o carro que era. Deixa eu dirigir? Claro. Ele era meu chefe, você vai falar não pro chefe? Nós paramos num dessas lanchonetes de beira de estrada, quando eu estava indo de Los Angeles para San Diego, a gente alugou um carro em Los Angeles, e Los Angeles para San Diego dá uns 300 quilômetros. A gente fez o caminho da costa, Santa Bárbara, fez uma coisa até bacana. Quando ele pegou o carro, na saída, já na estrada, bem no comecinho da estrada, assim na alça, ele dá aquela freada e eu vou para frente, quase bato a cabeça no... Eu falei, Feitosa, o que aconteceu? Ele falou, cadê o pedal daqui? Ele não sabia que o carro era automático. Ele pisou no carro, que vexame, o carro de trás quase bateu, mas foi uma coisa... Eu falei, Feitosa, encosta aí, deixa que eu dirijo, vai. E a gente foi viajando, até que um ponto que ele falou assim, ô Sérgio, mas o que é esse hi que tanto que eles falam? Eu falei, Feitosa, é oi. Então esse era o nível de inglês dele, ele não sabia o que significava a palavra oi em inglês. E quando eu estava dirigindo, ele com mapa, porque na época não tinha GPS, não tinha nada, ele com mapa do lado, né? Sérgio, entra à direita. Eu falei, não é possível, Feitosa. Eu estou dirigindo de Los Angeles para San Diego, para baixo, eu sei que à direita fica o mar. Eu não posso entrar à direita, Feitosa. Está errado alguma coisa. Ele olhando, Sérgio, é à direita. Estou te falando que é à direita. Não, não é, Feitosa. Não pode ser, eu vou dar no mar. Aí eu olhei assim para ele, Feitosa, vira o mapa, tá de ponta cabeça, pô. Então, foi um problema grave, com o inglês e com tudo isso. Mas acabou... Quanta história, né? Acabou dando tudo certo. Chegaram quantos dias depois? Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Sérgio, você tem algum trauma na sua vida de tanto que você apanhava de mim antes dos treinos? Cara, trauma não tenho, não. Eu tenho pelo contrário, eu tenho um orgulho muito grande de fazer você um homem, de ajudar na sua construção, ajudar não só você, como muita gente. Eu acho que eu tenho um orgulho muito grande disso. Brincadeiras à parte, Douglas, desde a época que eu iniciei em São Caetano do Sul, o Alemão, o Daniel, se você perguntar para eles, você vai ver a Robertinha,
Robertinha, pô, hoje ela está lá no Rio de Janeiro, a gente ensinou, eu e o Baca, ensinamos ela a trabalhar em planilha de Excel, que na época nem era Excel, era Samba. Cara, a gente fez isso. E com você foi especial, né? Foi especial, Bati muito Era nesse muito treino aí. divertido. Todo dia antes do treino, quando o Sérgio chegava de bom humor, quando ele perdia o jogo, não, mas É, todo dia ele me pegava, vamos lutar judô. E os dois pro cantinho da quadra, enquanto elas estavam alongando com o Cláudio e ficava se matando, né? é verdade. A É Marcele verdade. falando que elas torciam pra mim. Eu sei disso. Eu sei disso. Ah, o Thiago falando, a Karen Kemner dava medo. Dava mesmo. Tinha Dava, dia que o dava. Sérgio me largava, ela falava, não, agora é minha vez, vem aqui. Eu Lembra, falava, Sérgio? não, 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 com ela não. Puta. Eu apanhei daquela mulher também, tá Muito louco. forte, muito forte, Ela era muito forte. É. Ai, ai. Voltando no papo sério, Sérgio. Como é pra você saber que você é um dos únicos 3 técnicos campeões mundiais interclubes no Brasil e o outro técnico que é campeão mundial interclubes foi um discípulo seu, né? Que é o Luiz Omar, com a Nestlé alguns anos depois. Uhum. Como é isso pra você? Como foi aquele mundial pra você? Conta pra gente um pouquinho dessa passagem. Douglas, foi sensacional o título. Na verdade, era um pouco diferente, né? O Mundial, na época, ele não era assim... aquele lá foi o Mundial, ele era muito mais forte do que é atualmente. Porque hoje ele é um Mundial de verdade. O que é um Mundial de verdade? Tem o campeão sul-americano, o campeão asiático, o campeão africano, o campeão europeu, o campeão... E aí a Federação Internacional, ela sistematizou e organizou. Mas naquela época, a Federação Internacional convidava os melhores times do mundo. Então veio o Camagüey, de Cuba, veio o Uraloshka, que era o time do Karpol, é até hoje o time do Karpol, a estrutura dele. Veio os campeões italianos do Matera, Parmalat, Parmalat, Matera. o outro eu não lembro, que tinha Kiba Fips, era assim, só tinha timaço, eram 6 times só, não eram 8 como é hoje, e só tinham 6, mas eram grandes estruturas. E o nosso time, ele foi o primeiro ano do Leite Moça, efetivamente, com Ana Paula, Ana Moser, Fernanda Venturini, Denise, Ricarda, enfim, era um time que deu uma química sensacional. E aí, por conta até do patrocínio esportivo, a gente tinha a oportunidade de, se na Superliga existia o ranking, para esse campeonato não tinha ranking. E aí a gente olhou para os times internacionais e viu que eles se reforçaram para o Mundial. Eu falei para Feitosa que a gente poderia ter também esse reforço. Ele conseguiu uma grana lá da Nestlé e a gente fez um convite para a Ida e ela acabou vindo. E a Ida era brigava com a Ana Paula e a Ana Flávia como titular da seleção brasileira. Então nós tínhamos ali 3 jogadoras de nível de seleção brasileira, a Fernanda, Ana Paula e Ana Moser, para mim as 3 melhores nas suas posições, que juntou com a Ida. Então era uma seleção brasileira, tinha 4 jogadoras, das 6, 4 da seleção brasileira. E eu vou falar para você que não deu graça. Não deu graça. Não deu graça. Nós atropelamos todo mundo, todo mundo. Então, se você vê os placares que foi, o placar da final foi 15-3, 15-8 e 15-2. Foi uma coisa assim, eu estou falando agora de cabeça, hein? Não estou nem... Mas foi um atropelo, nós passamos por cima de todo mundo. Então realmente foi inesquecível. Legal. Sérgio, você teve alguns problemas muito complicados na história da Nestlé com lesões, né? Por exemplo, Sim. até para o Mundial você contava com a Tina, 2 meses antes a Tina se machucou.
Superliga 95, 96, Ana Moser no começo da Superliga torceu o joelho, depois teve a fratura por estresse na tíbia da Ana Paula, teve fratura da Miriam, várias fraturas que na passagem. Como você... porque você monta uma estrutura, monta um planejamento em cima daquela equipe. E como você fazia para se readequar? Como passava na sua cabeça? O que passava na sua cabeça quando um imprevisto desse acontecia? Bom, a resposta é muito simples. Primeiro é se cercar de profissionais competentes. Então, o Cláudio, Luizinho, Marquinhos, eram profissionais muito, muito competentes. E eu cobrava isso deles. Eu lembro que teve um ano, o Cláudio pode me ajudar agora aí, que a gente é o seguinte, qual que é a melhor escola de força do mundo na época? Era a russa. Feitosa, vamos mandar o Cláudio lá para a Rússia para ele estudar treinamento de força? Então, esse era o nível de excelência da equipe, entendeu? A gente fazia de tudo, na área médica não era diferente, se cercando dos melhores profissionais. E aí a gente tinha sempre reservas à altura daquelas... Então, assim, a gente não tinha duas ponteiras, a gente tinha 4. A gente não tinha duas opostas, a gente tinha uma oposta, tinha 2. Então, sempre dava um jeito de arrumar, de modo que a equipe continuava muito competitiva. Você citou o exemplo da Ana Moser, vou te dar o fato. Ana Moser, se não me engano, foi meados de dezembro, provavelmente o último jogo de dezembro, ela se machuca, capitã da equipe, a jogadora de referência nossa, líder nata, ela se machuca, uma torção gravíssima, foi uma LCA do joelho, um ataque do fundo, se não me engano, e sai do time na 3ª ou 4ª rodada da Superliga. Sai Ana Moser, entra Simone Perret. O time, neste ano, e o único ano, até hoje, foi campeão invicto. Então, hoje, assim, o time deu tamanha química que dava com as jogadoras que eram ali, que estavam previstas. Então, é o seguinte, eu tive um cuidado muito grande na escolha das jogadoras. Por quê? Eu escolhi as jogadoras pelo caráter delas. Isso vinha antes da parte técnica, porque a parte técnica, realmente, a gente consegue melhorar através de treino, a parte física consegue melhorar. Mas, cara, quando você fala em caráter, quando você fala em outras coisas, é bem mais complicado e difícil, entendeu? Então, por isso que as jogadoras que pertenceram ali a esse projeto são especiais, até hoje. Eu amava Legal. todas elas, era muito ciumento com todas. Quando elas chegavam com um namorado, eu já rangia os dentes, falava, ai, não. O Cláudio falou que foi em 95 Rússia que ele foi, e 96 para Cuba, que eram as melhores escolas de preparação física, né? Eu já até tinha esquecido de Cuba. Você falou da questão dos namorados, só para saber, por um acaso você lembra do poodle do namorado da Tati? Que Nossa, todo mundo falou aqui. Que era um fortão e tinha um poodlezinho desse tamanho que a Ana Lides morria de medo. Elas falaram aí nas lives da vida. Eu não lembro disso aí não, viu? A Tati também tinha muito namorado, viu? Então, até lembrar de todos, eu vou ficar devendo. Queimei o filme agora do seu, viu, Tati? O Maurício, ela tá falando. O Maurício, lembrei. Cara, parecia estrela de cinema, Maurício. Bonitão. Nossa, mãe. Verdade. E um poodlezinho que a Ana Lides até quebrou a pia de medo do poodle, né? Seguindo aqui, Sérgio. Quando você saiu da Nestlé, você foi para o BCN. Sim. Que era o maior rival da Nestlé e acho que até o maior confronto da história, até mais que Osasco e Rio, eu acho, né? A rivalidade era bem maior. Como foi para você ser o técnico do maior adversário da equipe que você conquistou seus maiores títulos? Na verdade, a gente sentiu muito
Quando nossa, o que eu chorei aquele ano ali, porque eu fui chamado na Nestlé, na sede, lá na Berrini, em São Paulo, onde eu fui comunicado antes de começar a Superliga, que aquela Superliga era a última da Nestlé e ela ia sair. E aquilo foi uma coisa assim, então eu tinha que segurar essa informação, porque eu não podia passar para os atletas, porque eu não queria que elas estivessem envolvidas emocionalmente, mas com certeza elas perceberam isso, e foi uma tristeza geral. No último jogo foi uma decisão de terceiro e quarto contra o time do Zé Roberto, que na época, acho que era o David, foi Acho que era o lá, NG, não era, Sérgio? A ou o UNG de NG ou o Guarulhos. David, um dos dois, um Acho dos que era o dois. NG. Nós ganhamos essa disputa de terceiro e quarto, ficamos em terceiro lugar, mas foi uma choradeira geral, porque elas já sabiam que o time ia acabar. E então eu fiz de tudo, eu mandei mais de 250 projetos para tentar arrumar um patrocínio para manter o time, mas não consegui, não tive sucesso. Então eu considerei uma página virada da história, e a ida para o BCN, a proposta do BCN era muito mais abrangente, né? A Nestlé era um time adulto. Lá eu ia Ó, ser... Sérgio, o Thiago tá falando aqui, ele que sabe tudo, que era o NG e que o Leeds ganhou de 3-1 esse jogo lá Foi em três a Jundiaí. um, foi 3-1. Verdade. Boa, Thiago. A proposta, o Leite Moça, apesar de toda a grandeza dele, era só um time, que era o adulto. E a proposta do BCN era ser técnico do adulto, coordenador da base e das escolinhas. Quando eu olhei para as escolinhas, tinham 800 crianças. Então, em termos de desafio para mim, Douglas, ele foi bastante enriquecedor. Eu confesso para você que o desafio foi... E eu confesso que tive bastante sucesso lá. As escolinhas aumentaram de 800 para 4.300. Eu sistematizei tudo, e aí o BCN, que era freguês de caderneta, virou uma potência, que virou Osasco, né? Era BCN, depois ficou Finasa, depois Bradesco, e aí deu sequência. Mas eu confesso que a minha ida para lá, modéstia à parte, eu sistematizei e deixei um projeto vencedor. E aí o sucessor, que foi depois de mim, acabou dando sequência ao trabalho, e realmente hoje é um dos cases de sucesso aí do voleibol brasileiro. Então, na verdade, assim, talvez você não tenha tido tanto êxito no BCN como teve na Nestlé na sua temporada, porque era um projeto a longo prazo, então, né, Sérgio? Você Sim, atribui a isso que o BCN naquela temporada não... quando eu fui para lá, nós tínhamos um orçamento, foi o ano que Vasco e Flamengo, que foi 99, 2000, eles montaram grandes times, prometendo salários que não honraram depois. Um pouco da história do boleiro de futebol. Então, eu lembro disso, que Fernanda, Virna, Leila, elas foram ganhando cifras muito, mas muito acima do mercado. E isso fez com que o BCN, que tinha, apesar de ser uma grande estrutura, mas ele é um time de orçamento limitado. Nós tínhamos, assim, 1/5 do orçamento até então, e aí montamos um time e ficamos em 5º lugar. O esporte não dá para fazer muita coisa. Quem tem os melhores orçamentos contrata os melhores atletas e tem os melhores times. No futebol é assim. Por que Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid tem os melhores times de futebol? Porque tem mais dinheiro e contrata os melhores do mundo. Depois, que vai sobrando, vai indo para os outros. No esporte, o investimento está diretamente relacionado à performance. Então, vou falar do Pinheiros do ano passado. Nós tínhamos o 9º orçamento. O orçamento do Pinheiros o ano passado foi 1.340.000. Como você vai competir com um orçamento de 10 milhões, 7 milhões e meio, 6 milhões, 15 milhões, que é o do Praia Clube, orçamento 10 vezes superior? É muito desigual a briga.
Então foi isso. É bem complicado, né, Sérgio? Ainda você Isso. teve azar que você tava com um time redondinho, a Edinara, acho que machucou logo no Nossa, começo da Superliga primeiro também, jogo né? da Superliga, primeiro jogo da Superliga. É, judiação. A Ricarda chegou aqui com a gente, Rafael Lino também chegou te mandando um abração. Legal. É, E eu vi que o Danilo, meu Sérgio, filho, entrou também aí. que legal. Mandei para ele o convite. E eu falei para ele, falei, Danilo, teu pai já escreveu a história, agora é sua vez. Eu já escrevi a minha história, quero que você também seja tão rico quanto a minha. Sérgio, a Taizinha também entrou aqui. Eu queria que você comentasse que você judiava tanto dela, que ela falou que você só dava carrinho de bola para ela. Eram uns 10 Mentira, carrinhos por dia. mentira. Ah, mas se isso ajudou ela, então valeu, cara. Eu não dava carrinho porque eu queria castigar ninguém. Dava carrinho porque eu achava que aquilo era um corretivo. Como um pai cuida da filha e às vezes dá um castigo, o objetivo do carrinho era exatamente esse. E até por medo de carrinho, às vezes elas não deixavam o Se corpo empenhavam ficar mole. mais. Exatamente. O Danilo mandou um joinha aqui. Seja bem-vindo, Danilo. É um prazer ter você com a gente. A Taizinha falando que te ama, Sérgio, Ah, apesar que dos bom. carrinhos de bola. Ela e a Michelle eram as que mais pagavam carrinho, né? Pois é, Michele também. É, Sérgio, e como é que você administrava as crises na Nestlé? Você tinha um time de estrelas, Fernanda, Ana Paula, Ana Moser, todas com um gênio difícil. Aí tinha a cobrança da Nestlé por resultado, que vocês não podiam perder um set, que já vinha uma cobrança grande. Como você administrava tudo isso, né? Para manter a equipe no topo? Porque O dizem que o difícil não é meu. chegar no topo, o difícil é se manter no topo, né, Então, Sérgio? a minha característica pessoal é de muito equilíbrio. Eu não sou um cara de grandes explosões, eu não sou um cara de grandes. é, e eu sabia disso. Eu sempre ponderei. De um lado, eu tinha o Feitosa, que era completamente oposto. Ele era muito. Por um lado, ele tinha um coração gigantesco, uma alma boníssima, mas ele era de um temperamento muito explosivo. E eu fazia esse filtro não chegar nas atletas. Então parava ali em mim. Muito disso não chegava nem na comissão técnica. Então o que eu tentei fazer esse tempo todo com as atletas é ser o mais justo possível. E esse senso de justiça e transparência, eu diria que foi conduzido de forma muito boa. E isso fez com que os egos, realmente eram egos importantes, fossem sendo administrados da melhor maneira possível. Então, Fernanda, Ana Moser, Ana Paula, Denise, Karen Kemner, Paula, nós tivemos 9 jogadoras estrangeiras ao longo do tempo, jogadoras sensacionais como Tara Cross Battle, Danielle Scott, enfim, nós tivemos ali passagens sensacionais e administrando com justiça, tratava todas elas iguais, da mesma forma. Não é o fato da menina ser de seleção brasileira a melhor do mundo que tinha uma deferência em favor dela. Era a mesma coisa. E com transparência. Então, eu acho que eu tive sucesso na administração desse grupo exatamente por esse meu equilíbrio, esse meu jeito equilibrado de ser, vamos falar assim. Legal, Sérgio. Sérgio, nós estamos aqui nos 10 últimos minutos de live. Tem muita Caramba! pergunta aqui, muita pergunta ao vivo. Nós podemos abrir mais uma, seguir mais uma live? Dá tranquilo, para mim dá. Então, beleza, vamos fazer mais 5 minutos dessa e a gente já abre a próxima. Sérgio, deixa eu ver onde eu estava aqui. Ai, até me perdi com tanta pergunta que o pessoal está mandando aqui, comentário. Na sua opinião, qual foi o maior, assim definindo curtamente, em uma palavra, o maior segredo do sucesso da Nestlé na história do voleibol e, como você falou, o marco do voleibol? Como você define esse projeto? Em uma palavra, comprometimento.
todo mundo que foi para lá vestiu a camisa do projeto, se empenhou. A verdade é que o Leite Moça, como eu falei para você, era antes e depois. Todos os projetos que vieram, até o Leite Moça, e olha que teve projetos maravilhosos, como o da Sadia, por exemplo, da Pirelli, do Colgate Pão de Açúcar, tiveram grandes projetos, mas que eles não pensaram, o departamento de marketing da empresa não estava tão envolvida no projeto quanto o da Nestlé. Então, a verdade é que foi novidade, foi muito de novidade para todo mundo. Para todo mundo. Então, eu diria que foi o primeiro marco, foi o primeiro projeto que foi profissional de fato, de verdade. Então, ele era profissional dentro da quadra e era profissional fora dela. Então, nós tínhamos uma dinâmica, por exemplo, até esquisito falar hoje, assim, as atletas, depois que acabava o jogo, não interessa se perdia ou se ganhava, elas tinham um ritual de distribuição de santinhos, onde eu dividia elas na quadra, então ficava 3 em cada meia quadra, que na época eram só 12, e com isso, às vezes as meninas, olho marejado, aquela coisa, que perdeu um jogo, mas tinha que distribuir santinho, tem que ser delicado, educado com a torcida. E isso elas foram encampando, elas foram vendo que realmente funcionava e que isso era uma coisa bem legal e que era importante. Agora, mais do que era uma exigência da Nestlé, do Feitosa, entendeu? Era exigido isso, não era uma coisa que elas podiam escolher. Não tinha escolha, tinha que fazer. Então elas aprenderam a ser profissionais, que até então eu não lembro de ter outro projeto que com esse mesmo nível de profissionalismo, dentro e fora da quadra. Legal. Sérgio, e depois, até conciliando com a carreira de técnico, você tem muitos projetos, né? Você fez a gestão do Brasília, além da gestão de outros locais, trabalha com projetos incentivados. Você acha que todo esse profissionalismo da Nestlé, do Feitosa, que te direcionou para, além da carreira de técnico, seguir essa carreira paralela? Sem a menor dúvida. E aí eu vou falar que o Feitosa foi o grande mentor disso tudo. Eu olhava para ele, via como ele fazia, via como ele trabalhava. Então, ele foi meu grande mestre nesta parte extra-quadra. Como todo mundo, ele tem qualidades e defeitos. Eu tentei tirar os defeitos dele, que é essa parte explosiva, e às vezes ele perde a cabeça nisso, ou perdia a cabeça nisso, porque hoje, claro que ele é outra pessoa. Mas nós somos amigos até hoje. E mais do que amigos, a gente faz projetos juntos, a gente executa algumas coisas, fez algumas coisas juntas, enfim, eu procuro sempre levá-lo porque sei da competência dele. Então, sim, esse projeto da Nestlé, ele me moldou para ser um grande administrador, também fora da quadra. E eu fui aprendendo desde então, fui estudando, me aperfeiçoando, mas foi no BCN que nos 2 primeiros anos, eu saí de técnico, eu fui 2 anos técnico, e aí virei o gerente geral do projeto. E aí eu tive que me aperfeiçoar. Então eu fiz FGV, Administração para Profissionais de Esportes, fiz uma MBA, e aí eu consegui me aprimorar ainda mais. Seguindo aqui com a nossa live, qual você acha que vai ser o cenário do nosso voleibol pós-Covid-19? Foi pergunta até da Gi, que é a levantadora da Seleção Brasileira do vôlei sentado, né? Qual você acha que vai ser o cenário? Olha, Douglas, eu não estou nem um pouco otimista, não. Eu acho que o voleibol e o esporte, de uma forma em geral, vai passar por uma crise sem precedentes na história. Talvez no pós-guerra, Primeira e Segunda Guerra, que a Primeira Guerra, logo depois veio a gripe espanhola, se não me engano a Primeira Guerra terminou em 14 a 19, né?
Não, 17, 1914 a 18, e a gripe espanhola foi de 18 a 20. 1914, 1918, e aí a gripe espanhola, na sequência, que aí o mundo inteiro estava preocupado com a reconstrução do país em si. E na Segunda Guerra a mesma coisa. A verdade é que hoje eu sou acostumado, eu sou um cara de mercado, escrevo um projeto, boto em braço do braço e vou atrás no mercado arrumar patrocinador. E hoje a preocupação das empresas é especificamente com o seu negócio, com o business dela e com a saúde. Primeiro é o seguinte, é salvar o negócio dela. Depois, preocupado com a saúde dos colaboradores e funcionários. Depois, emprego. Patrocínio de um projeto esportivo vai ser a última prioridade de um projeto. Então, realmente, eu tô bastante preocupado em relação a isso. E nos projetos de financiamento público é a mesma coisa. Vários projetos estão sendo contingenciados, projetos esportivos, a favor da pasta da saúde. Então, um projeto que tinha lá uma escolinha, por exemplo, de voleibol, o recurso que ia para ela, a prefeitura vai contingenciar porque a área da saúde está demandando muito investimento, muito dinheiro. E aí os gestores públicos têm que canalizar isso para a saúde. E se não for para a saúde, é a geração de empregos. E aí vai outras prioridades, que não é obrigatoriamente o esporte. Então, a minha preocupação em relação ao esporte e ao voleibol, mais especificamente, é de muita preocupação. Sérgio, o que você acha que precisa fazer, mesmo com essa dificuldade toda, para não deixar o voleibol morrer? Que nós devemos ter uma Superliga muito complicada, se tiver esse ano, né? Masculino já acabou SESI, já acabou Ribeirão, já acabou Sesc Rio. E além disso, o que fazer na parte de gestão para trazer a TV aberta para o esporte, para lotar os ginásios, que hoje nós vemos ginásios na TV vazios, com meia dúzia de pessoas, né? Parece que não tem mais aquele amor de antigamente. É diferente, né? Naquela época do leite moça, por exemplo, não tinha 89 canais a cabo, o lazer era mais limitado, e a gente tem uma cultura... Desculpa, vou falar o contrário. Nós não temos uma cultura de ir no estádio, diferente do americano, do europeu, que tem a cultura de fazer disso um evento. O brasileiro já é um pouco mais acomodado em relação a isso. Se estiver passando na televisão, ele não vai no estádio. Então, primeiro, hoje, existe um aumento incrível do número de jogos televisionados. Na última Superliga, por exemplo, teve 100%, ou era Sport TV, ou Cultura, ou no stream. Ou no streaming da TVN. Então, por que você vai no estádio? E aí tem um pouco também, no estádio americano, no estádio europeu, é um show, né? O estádio em si tem estruturas muito melhores que a nossa, oferecem outras coisas. O nosso não, você vai lá, vai sentar, vai botar a bunda no cimentão, às vezes tem briga do outro lado, então assim, é mais complicado. Por conta disso tudo, é que a gente notou um certo esvaziamento nos jogos menos importantes, porque nos grandes clássicos continua um ginásio cheio. Saudando a Mariângela, que chegou conosco aqui também, a Luciana Pietro, também chegaram conosco agora aqui. Hoje todo mundo na live, né? Que delícia! Todas as gerações. Que delícia, cara, que delícia. Nossa, puxa vida, é muito bom presenciar jogadoras muito queridas, jogadoras e pessoas muito queridas, né? Com certeza. Sérgio, você foi técnico na década de 90 e é técnico até hoje. O que você acha que mudou no voleibol daquela época para o voleibol de hoje?
voleibol de antigamente tinha jogadoras mais habilidosas, porque a construção do jogo era diferente. Hoje tem jogadoras mais eficientes na sua posição. Eu assisti a live ontem da Ana Paula, onde você fez uma pergunta semelhante, e ela fala assim, a verdade é o seguinte, os jogos de antigamente, as meios de antigamente, Josiane, Ana Paula, Ana Flávia, elas tinham que passar. Então elas tinham que treinar frente e fundo. Eram jogadoras mais completas, mais habilidosas. As jogadoras de hoje, elas são mais específicas. Eu pego lá uma gigantona de 1,95 m de altura, e ela simplesmente vai bloquear, atacar e sacar. Ela não tem que fazer fundo mais. Então, a jogadora ela ficou menos habilidosa, mas também ela ataca melhor, ela bloqueia bem e saca bem. Então, mudou um pouco o contexto dessas jogadoras. E aí o vôlei ficou um pouco diferente, né? Se você tem 2 martelão na ponta lá, que dá porrada na bola, ficou um pouco mais feio, no meu ponto de vista. Complicado, né, Sérgio? Sérgio, nós podemos ver, até muitas pessoas estão perguntando aqui, eu sei que o Zé Ricardo perguntou, o Auri perguntou, e tiveram mais algumas pessoas que perguntaram. O que fazer para ressuscitar o voleibol de base? O que fazer para fomentar novamente o voleibol de base que está morrendo, está sendo morto mais a cada dia? Na verdade, falta política. A CBV não estabelece nenhuma política de incentivo e incremento para o voleibol da base. Eu lembro que há um tempo atrás era obrigado a ter, o time adulto tinha que ter X atletas juvenis, o time adulto, por exemplo, todo time que investe no adulto deveria ter 2 categorias de base, mas não tem essa obrigação, não tem. Então, as coisas são mais complicadas e assim, não tem a menor visualização, aquela luz no fim do túnel, para que você tenha uma política de verdade. Então, realmente, eu acho que tem que começar ali, mas também um pouco de consciência dos próprios clubes, né? Tem clube que está na Superliga aí há 20 anos, há 12 anos, 10 anos, que deveria olhar para o mercado e falar, opa, peraí, eu não consigo repor, se eu tenho pretensão de ficar 10, 12 anos, eu tenho que olhar para baixo também. Então eu tenho que ter um pouco de visão de médio e longo prazo. Eu, enquanto clube, tenho que ter essa visão a médio e longo prazo. É bem complicado também essa, digamos assim, essa engrenagem, né, Sérgio? Porque, por exemplo, a CBV podia até cobrar. Para jogar a Superliga tem que ter um juvenil e um infanto. Só que os clubes já estão contando as moedas para poder jogar a Superliga. Então, tá uma situação muito complicada o esporte do Brasil e, infelizmente, deve ficar muito pior, né, Sérgio? Sim, sim. Eu vou falar uma coisa assim. A Latam abrindo concordata. A Gol anunciando prejuízos milionários. E ela é patrocinadora da Superliga, a Gol. Eu acho que isso não vai acontecer. Então os clubes se prepararam para perder o patrocínio da Gol. A conta, eu sei o valor, é mais ou menos 300 mil reais no orçamento. Então o clube que não alocou 300 mil reais para viagens, vai dar o burro, vai se estrepar. Então, assim, é bastante difícil, você tem que ter uma visão a longo prazo, mas essa pandemia, essa Covid, atrapalhou bastante os planos dos clubes, que, como você falou, estavam catando moeda para acertar os times. Agora, a verdade é que ficou caro montar um time de vôlei, né? Nós estamos falando aí de projetos os 5 primeiros, por exemplo, têm orçamentos acima de 6 milhões de reais. Hoje, o orçamento do primeiro colocado em termos de gasto, que é o do Praia,
está batendo 18 milhões de reais. Então, assim, é muito difícil competir com isso, muito difícil. Legal. Sérgio, o Thiago fala aqui, até falando de antigamente, que as jogadoras eram muito versáteis, né? Podiam jogar em várias posições, mudar de posição. Aí ele está perguntando se a Virna foi contratada como oposta mesmo, ou se foi contratada como ponta e depois você adaptou ela como oposta. Não, a Virna nunca jogou oposta no meu time. Ela sempre foi ponta. A Virna tinha uma característica muito boa. Ela era excelente atacante de ponta, da posição 4, mas não tão boa na posição 2. Ela sofria um pouco. Até pelo fato dela ser ambidestra. Ela atacava com a direita, mas chutava com a esquerda e escrevia com a esquerda. Então, assim, a Virna, ela é especial. Ela realmente ela tinha um talento muito bom lá na ponta mesmo. Ele está comentando que nesse time tinha Denise, Tara e Virna, que ele lembra de uma passagem dela na saída nessa época. Foi em 90 Acho que foi 97, 98, não lá foi? em Jundiaí. Exatamente. Então, essa coisa. Eu tinha 3 ponteiras e só 2 vagas. Elas tinham que se matar e se comer para jogar. Pode ser que eu tenha usado um jogo, uma opção dela na saída, mas não era Às vezes eu inventava muito, né? Às vezes eu inventava algumas coisas que dava certo e outras vezes não dava certo. E a Luciana Pietro, Sérgio, te pergunta o que você traz do aprendizado que você teve com o Pedro Nacal, do tempo que você trabalhou com ele. O Pedro Nacal tinha uma escola asiática. Então, assim, toda a minha fundamentação técnica, principalmente de passe e defesa, veio do Pedro Nacal. Pedro Nacal foi meu grande mentor na área técnica. Assim como o Feitosa foi na parte administrativa, o Pedro Nacal na parte técnica, e todo o meu conhecimento técnico veio do Pedro, que é da linha da escola japonesa. Então, quando eu passei para as atletas, até hoje eu passo para elas a escola japonesa de passe e defesa. Aquele negócio do liberar a perna, aquela coisa que tinha antigamente que... Tudo isso aí. Verdade. Sérgio, se você pudesse escolher um momento da Nestlé, qual momento você escolheria? Nossa, que pergunta difícil, porque foram tantos bons momentos, mas eu diria que o título de 2005-2006, de forma invicta, ele é inesquecível até hoje pelo contexto dele. A gente perder a capitã do time, a melhor atacante, a ponteira referência do Brasil, no início da Superliga, fez com que a gente repensasse toda a nossa estratégia de time, enfim. E quando a coisa dá certo, foi realmente muito legal. Então eu diria que aquele título para mim, foi inesquecível, pela diversidade dele. E da forma que foi conquistada, né? Acho que foram 26 jogos, 26 vitórias e acho que só 3 sets perdidos, não foi isso, Sérgio? Foi um arraso. Foi um arraso. E aí, quando eu vi... Anos depois, eu estava no Brasília, quando eu vi o Luiz Omar vir com uma história de invencibilidade, né? Eu falei, Luiz, eu tenho um problema, cara. Eu tenho 26 jogos desta Superliga, só que eu tenho mais 13 da Superliga seguinte. Então eu tenho 39 jogos seguidos sem perder. E isso não é fácil, não. Fica 32. Não, sensacional. Eu vi que a Josi mandou aí a Odisseia do Paulista de 95. Isso que eu ia te perguntar, porque alguém já tinha perguntado também, que foi aquele da gravidez da Dirce, né? Também foi uma história sensacional, sensacional. Por quê? Porque nós tínhamos 5 jogadoras na seleção brasileira que foram para a seleção brasileira. Então tinha a Denise, tinha a Ricarda, tinha
a Ana Paula, Ana Moser e Fernanda Venturini. Agora, se perder 5 de 6, é complicado, né? Não tinha líbero na época. E aí veio a história do Paulista. A gente normalmente contratava jogadoras especificamente para o Paulista, para jogar o Paulista, mas aí teve a gravidez da Dirce, teve alguns problemas de contusão e lesão, de modo que eu tinha uma levantadora na quadra, 4 meios e a Karen, que jogava de oposta. Então eu tinha Josiane, Mariângela... Me ajuda aí, meninas, que agora não vou saber. Quem era a levantadora? Era Luciana tá falando que ela até atacou. A Luciana Pietro tá falando que ela era uma levantadora, mas que ela teve que atacar. É verdade. Foi uma doideira. Doideira. Só sei que o time era tão comprometido, o time era tão assim, bacana, que as jogadoras, aquela coisa, para jogar eu faço qualquer coisa. Então a Mari foi para a ponta, aquilo que eu falei anteriormente, a ponteira passava, na saída era a Karen que ficava do fundo atacando 120 bolas por jogo, fazia 40 pontos, era uma coisa doida, cara, uma coisa doida. Era a Andréia Marras mesmo, a levantadora. Elas estão falando, gente, quem lembrar a equipe completa, manda aqui, por favor. Eu sei que a Josi era meio, a Mari Ângela foi para a ponta, Karen de oposta, Andréia Marras na mão. Quem eram as centrais na época? Só sei que era só central, acho que era a Tati mesmo, uma das centrais. Eu acho que era a Suzy estava nesse time, a Taizinha estava nesse time, não era? Taizinha, Suzy, mais 2 meios, exatamente. Era só meio. E aí a Josi gente falou que fez ponta. Fez ponta também? Meu Deus do céu. Tinha a Edna nesse time, a Luciana tá falando, mas acho que a Edna tava com aquele problema da lesão no joelho ainda, isso, né? Thaís no outro meio, a Karen tá falando. Bom, enfim. E aí a gente pegou o Solo Tietê na final. Que era um baita timão também, treinado pelo competente Kaká Bizoc. E aí a gente acabou tendo sucesso e ganhou. Time que deu química, time que deu... sensacional. Muito bom. Deixa eu ver, gente, se eu perdi mais alguma pergunta, me manda de novo, por favor, que subiu muita mensagem, então pode me mandar de novo, por favor, que eu faço, tá? Sérgio, na Nestlé, um jogo que você gostaria de esquecer? Já em Jundiaí, né? A final lá no Bolão, nós tomamos um set de 15-0 do time do Rexona. É verdade que ganhamos o set seguinte de 15-11, mas depois teve uma confusão ali no final. Eu tomei um cartão... Do retardamento da Josi. Eu tomei um cartão vermelho injustamente. Na época, o Cimino, que estava de primeiro árbitro, ele sinaliza aquela sinalização de retardamento, e isso, na época, os cartões amarelos eles não eram acumulativos, como é hoje. Você toma um cartão no primeiro set, ele zerava no segundo set. Hoje não, ele vai até o final do jogo, mas na época ele não zerava. E ele, apesar de ele ter feito isso, ele sinalizou, e eu fui falar com ele no final do jogo e falei assim, isso aí configura erro de direito, eu vou fazer de novo esse jogo. Você não devia ter feito isso. Ele vai até a súmula e rasura a súmula. Então, ele, contra até o segundo árbitro e a apontadora, que eram todas aqui de São Paulo, ele faz uma adulteração da súmula, alegando que eu fui indisciplinado, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso é um jogo que eu realmente gostaria de esquecer pela má conduta do
árbitro nesse jogo. E esse jogo nunca acabou, na verdade. Porque aquele cartão vermelho, ele não era vermelho, era amarelo para tomar. E talvez a história do jogo fosse outra. Legal, Sérgio. A Gi te pergunta aqui, de todas as jogadoras que passaram por você, que foram muitas, teve alguma delas que você pensou, essa vai dar trabalho, e no fim foi um sucesso e você conseguiu fazer ela render? Jogadoras de temperamento difícil, passaram várias. A própria Fernanda Venturini, Ana Paula. Ana Paula, ela era, ao mesmo tempo que eu peguei ela no início da carreira, ela era lindíssima, era a musa do voleibol, todo mundo queria. E ela sabia disso, danada. Ela sabia que ela era bonita, ela sabia que ela era diferente, que ela era especial. Então, a gente sabia que tinha algumas jogadoras difíceis. A Fernanda Venturini. Fernanda Venturini, cracaça de bola, e ela me dava muito trabalho. Quando você vai fazer um exercício, você pensa o seguinte: nos primeiros 3, 4, 5 minutos é o tempo que as atletas têm para pegar o exercício, para elas entenderem o que você quer. E aí você cria um exercício coletivo, claro. Ó, eu quero que ataque a diagonal, o bloqueio vai fechar corredor, só tá a diagonal aberta, a defesa vai plantar ali, vamos acertar isso, tá? Então, o exercício que dura 15 minutos, tem 5 minutos para elas pegarem a mecânica do exercício, e depois começam os desafios individuais. Eu estou com o corredor fechado, eu tenho que bater diagonal. Qual é o desafio? Eu, como atacante, derrubar a bola, e a defesa, como desafio, defender o ataque que só pode ir para lá. E se eu atacar no corredor, o bloqueio tem que me pegar. Acabei de construir um exercício fictício agora. Perfeito. Então, 15 minutos de exercício, 15, 20 minutos, 5, 6 para elas pegarem a mecânica, e o resto é execução do exercício. O problema é que a Fernanda Venturini pegava em 1 minuto, com 6 minutos, ela já tinha acabava o desafio para ela. E ela tinha que encarar as outras. Então, assim, era muito difícil pegar a genialidade da Fernanda, porque ela era genial, realmente, não só ela, como outras gênios que eu tive o privilégio de treinar. Mas, e como fazer com isso? É fazer constantemente desafios e metas cada vez mais altas. Então, foi isso que eu pensei o tempo todo em fazer isso. Agora, como tratar uma jogadora dessa da forma que eu tratei todo mundo, com igualdade, justiça e transparência. Legal, Sérgio. Saudando a Miriam, que chegou conosco agora também aqui, Grande nessa Miriam. segunda parte. Sérgio, se você pudesse montar uma seleção brasileira de todos os tempos, qual seria a sua seleção brasileira? Caramba, meu Deus do céu, de todos os tempos. Tem jogadoras muito boas aí, né, cara? Aí vai depender muito, Douglas. Eu não posso excluir o contexto histórico dessa escalação. Porque antigamente as meios tinham que passar efetivamente. Hoje, se eu fosse escalar duas centrais, eu teria que escolher Fabiana e Thaísa, né? Mas elas não têm que passar. Então seria injusto com a Ana Paula e a Ana Flávia, que eram as meios das seleções passadas, que elas tinham essa função de passar. Então é o seguinte, eu tenho que montar um time sem líbero e com líbero, né? Mas Fernanda Venturini seria com certeza a levantadora, seguido da Fofão também, seria outra levantadora. De oposta, eu acho que a melhor oposta que a gente teve foi Márcia Fu. E aí tinha a Leila, sensacional, mais recentemente a Sheila,
E agora a Tandara está numa fase excepcional. Nas centrais, eu já falei com líbero e sem líbero, Ana Paula e Ana Flávia, sem líbero, e a Thaisa e Fabizona com as líberos. Líbero, a Fabizinha, de oposta Márcia Fu, levantadora à mão, nas pontas Ana Moser. Faltam as ponteiras. Ponteira. Faltou Ana Moser, agora do outro lado lá. Como é seleção de todos os tempos, eu vou ficar com Fernanda Garay, Paula, e mais recentemente agora, essa dupla que eu acho que realmente é o melhor que a gente tem hoje, que é Natália e Gabizinha. Legal. Sérgio, agora eu vou te ferrar. E a sua seleção do Leite Moça? Nossa, essa eu vou me recusar, eu vou passar. Não. Se não quiser, tudo bem, vamos para outra. Não, até porque eu vou... Cara, eu vou falar uma coisa. De novo, a gente vai entrar em times que tinham passadoras e com líbero, né? Então, eu posso dizer que a Fernanda Ana Paula de oposta... Eu tive Silene, tive Ricarda, só que a Ricarda ela tinha aquela função, a oposta, ela tinha que passar junto com as centrais, então era diferente realmente. Depois a Karen fez essa função maravilhosamente bem, de oposta, nesse Campeonato Paulista de 95, me encheu de possibilidades com a Karen. Karen é excelente atacante, né? Ela vai bem em qualquer posição. Assim como a Ricarda se deu muito bem depois como líbero, chegou até a seleção brasileira, a Olimpíada de Sydney em 2000. Mas, cara, Denise na ponta, com certeza. E já que é seleção, Tara Cross Battle, que também foi bastante marcante. Esqueci da Suzane Lame, da Shebukina, enfim, putz, tem muita gente. Daniela Scott, cara, foi Jundiaí. Muita gente boa mesmo. Difícil, hein? Te peguei agora, né? Eu poderia relacionar aqui tranquilamente 24 times, 24 atletas, 2 times de 12, timaço. Legal. Sérgio, mais alguma história engraçada que você lembre e queira contar? Citaram a Paula Pequeno aqui também, né? Que fez parte da Nestlé. Paula Pequeno, quando ela foi para lá, acho que ela tinha 16 anos de idade, Jundiaí. Novinha, 16, ou não, 17 anos, ficou até 19, depois ela foi comigo lá para o BCN. Tem uma história da Fernanda Venturini que não é engraçada, mas tem 2 histórias que eu quero contar aqui. A primeira envolvendo todas elas. Agora, meninas, vocês vão ter que me ajudar. A gente estava concentrado para uma final de uma Superliga num hotel. Eu não lembro onde era, se foi em Belo Horizonte, contra o Lacqua di Fiore na época, ou se foi em Osasco, sei lá onde foi. Só sei que a gente estava concentrado. Ou mesmo em Jundiaí, em Sorocaba, tá? Porque a gente concentrava quando era a final. No Sorocaba Park Hotel. E as meninas, danada delas, elas produziram, junto com a nossa estatística, a Marinês, um vídeo com os meus trejeitos. Então a Josiane colocou, eu estava bem gordão na época, a Josiane colocou um travesseiro embaixo, ela imitava eu fazendo a Karen, fazendo com a Fernanda. A Ana Paula também, ela foi a mestre de cerimônia desse vídeo. E aí elas me chamaram no quarto, montaram todo lá um esquema, montaram lá no quarto um vídeo e falaram assim: Sérgio, vem aqui, a gente quer fazer uma reunião com você. Reunião comigo? Que raio que elas estão fazendo? Que raio que elas querem? Elas fizeram um vídeo meu e, se não me engano, imitando toda a comissão técnica, se não me engano. Isso, a Josi falou que foi aqui no Sorocaba Park Hotel,
que fizeram vídeo das adversárias e da comissão técnica. Porra. A Ana Paula também lembrou. Mas foi um vídeo muito, muito, muito engraçado. Foi um vídeo, assim, sensacional. Sensacional. E aí, elas passaram o vídeo para mim e eu só assistindo, né? Só assistindo. E era um vídeo jocoso para mim. Acabou, elas, toda aquela expectativa, o que ele vai falar, né? Eu falei assim, meninas, se vocês tiveram a competência de se organizar para montar um vídeo com essa qualidade, vocês mostraram que a gente é um time de verdade e que não tem adversário para a gente. Eu já sei o resultado do jogo de amanhã. Nós vamos ganhar. Porque vocês realmente estão fechadas e organizadas. Cara, não deu outra, não deu outra. Eu nem lembro contra quem que foi o adversário, mas eu só sei que a gente ganhou o jogo. Se bobear... Contra o BCN, alguém falou aqui em cima. Foi o BCN, se bobear, nós metemos 15-0 no BCN nesse jogo aí. E a outra que você ia contar? Então, realmente... tem mais? Pode falar. Realmente foi muito legal e as meninas que fizeram esse vídeo foram sensacionais. Outra coisa foi em Belo Horizonte. Era uma semifinal contra o Lacqua di Fiore, pode ser até essa mesma temporada, onde nós ficamos naquele hotel que é pertinho do ginásio do Minas, o antigo ginásio, a igrejona que tinha um teto gigantesco. E o jogo era num sábado, às 4h da tarde, na TV Manchete, ao vivo. Ou Manchete ou Bandeirantes, mas era sábado às 4h da tarde. E aí a gente treina no mesmo horário do jogo, na véspera. Então era das 4 às 6, o treino lá no Minas, a gente foi lá, treinou, bacana e tal. E depois voltamos a pé pro como chama aquele hotel lá mesmo? Era o Palace. Como chama? Meninas, me ajuda aí. Como chama aquele hotel que é na própria Rua da Bahia, ali no Minas? Enfim. O hotel ficava a 2 quadras do Minas Tênis Clube. Acabou às 6h da tarde, o jantar era 7h30, 8h, e depois era concentração. Classique. Boa, Marcelo, obrigado. Classique, isso. Era o Hotel Classique, isso, Hotel Classique. E aí o treino acabou às 6h, o jantar era às 7h30, 8h, não lembro, e aí concentração. Aí chegou... Eu falei, meninas, quem quiser dar uma volta aqui na Savassi, comer uma coxinha com catupiry, aquela coisa bem mineira mesmo, né? Tá liberada, mas 7h30 no hotel e depois concentração total. Estamos numa semifinal de Superliga. Tá bom? Mas essa preleção eu fiz no saguão do hotel, do Classique ali, ó. Todo mundo subiu, ficou a Fernanda Venturini. Falou, Sérgio, eu tenho um problema. O que foi? O Luiz Alexandre, que era o noivo dela na época, está aqui. Era noivo de aliança. E eu vou sair com ele. Eu quero ir jantar com ele. Quero chegar mais tarde. Eu comecei com um discurso. Você tá louca, Fernanda? Porra, nós estamos numa semifinal de Superliga, o jogo é 4h da tarde, você tem que dormir cedo. E comecei a ladainha, né? Ela olhou assim para mim, no fundo dos meus olhos, e estourou aí a luz. E disse o seguinte, Sérgio, você quer ganhar o jogo? Falei, claro que eu quero ganhar o jogo, estamos aqui para isso. Então deixa eu ir jantar com o Luiz Alexandre. Eu te prometo que nós vamos ganhar o jogo amanhã. Douglas do céu, eu me enchi de valentia e orgulho e falei assim, que hora você quer chegar? Não sei se foi meia-noite, 1h. Falei, tá bom, eu vou ficar aqui no saguão do hotel te esperando.
Mas, e ela saiu, ninguém sabia, eu fiquei esperando ela. Ela chegou 5 minutos depois do horário combinado. E no dia seguinte, nós ganhamos o jogo do Lago di Fiori 3-1. E fomos campeões da Superliga nesse ano. Essa é a Fernanda Venturini. Legal. Sérgio, as meninas estão todas falando aqui, Shaile, Tati, Mariângela, para você falar da final do Paulista de 98. Ana Paula falando que ela sabia dessa história. Ah, danada. Você sabia, é? Sei. Final de 98 foi em Jundiaí. Já foi em Jundiaí. Que a gente tinha perdido na fase de classificação para o BCN. Nós fomos, era uma melhor de 3, se não me engano. Estou puxando na memória, me ajuda aí, meninas. E aí a gente perdeu em casa o primeiro jogo de 3-0. Era uma melhor de 3. Então a gente escolhe jogar o primeiro em casa, o segundo fora e o terceiro em casa. Só sei que a gente tomou de 3-0 em casa, foi para Osasco, era o Josenildo Carvalho, o técnico, e o Renato Dávila era o preparador físico desse time. E a gente... elas estão falando que foi melhor de 5 partidas. Foi melhor de 5? Elas estão falando aqui que sim, melhor de 5 jogos, e foram 5 jogos. Olha, que eu acho que eu tenho quase certeza. Eu sei que a gente tomou a primeira, a gente estava numa condição de totalmente desfavorável. Nós fomos para Osasco, ganhamos de 3-0 deles lá. Depois eles voltaram para Jundiaí e a gente ganhou deles de 3-0, 3-1 também, e foi campeão paulista em casa. Também foi inesquecível, porque foi um título bem marcante também. Legal, Sérgio. Sérgio, estamos chegando aqui nos 15 minutos finais, então já vamos caminhando para o final da... Da segunda live, né? Passou muito rápido. Da segunda live. Estamos chegando nos 15 minutos finais já. Dá um abraço no Paulo Beal, árbitro internacional de Santa Catarina, que entrou agora. O Saulo da Dirce também chegou, tá mandando um abraço. Semana que vem vai ser boa, vai ter uma live com os maridos. Um dos melhores árbitros, nem sei se está em atividade ainda, mas que eu já vi atuar. Tá em atividade sim. Tá no finalzinho, mas ainda tá em atividade. Não fala isso, pô. Porque jubila com 55 na Internacional, né? Então acho que ele deve estar com 53, 54. Quantos anos você tá, Bel? Fala aí. E a gente acabou de perder aí o Pacheco, né? Então, fica bem triste. É verdade. Pacheco e o Shura também. O Shura era o segundo árbitro desse jogo que você falou de Jundiaí, do cartão do retardo. O Shura também morreu aos 59 anos, o japonês. O Bel tá com 54, tem mais um ano internacional, né? Tá. No Brasil ele pode atuar até os 60, mas internacionalmente até 55 só. Sérgio, alguém me mandou alguma coisa aqui, me manda de novo, por favor. Tá. O Zé Ricardo me mandou aqui. Você acha que alguma equipe da Superliga de hoje em dia faria frente à equipe da Nestlé? Sim, claro, com certeza. O voleibol está diferente, né? Hoje a força física ela está mais em evidência. As jogadoras do leite moça daquela época, como eu disse anterior, elas eram muito habilidosas, muito talentosas. E isso fazia toda a diferença. Então, assim, Ana Paula, ela tinha uma impulsão vertical sensacional. Ela batia no mesmo lugar e subia verticalmente, atacava uma bola, a gente chama de parava no ar e virava para um lado, para o outro, batia para os dois lados com a mesma competência de sempre. O estilo de jogo era diferente. Eu lembro de que a gente fazia uma bituin da China. A Ricarda batia entre a levantadora. Esse tipo de jogo fintado, de jogo plasticamente mais bonito, isso hoje em dia não se faz. Então, se joga veloz, rápido na ponta, se joga
é um jogo de poucas jogadas e com mais eficiência. Então, assim, nesse contexto é diferente o voleibol, é diferente. Eu vou falar para você que eu prefiro a jogadora da velha guarda, de mais habilidade e de mais talento, em detrimento das jogadoras de força física de hoje. Por isso que fica difícil comparar, entendeu? Agora, assim, você olha para a Thaísa, 1,96 m, baita de uma jogadora. Talvez ela parasse aquele time, a Regla Bel, a Regla Torres, ela parasse aquele time daquelas centrais, que era Carvajal e Regla Torres, de Cuba, na época. Mas, assim, é difícil falar, é difícil. Mas se falar assim, qual que você prefere? O time da antiga. Legal. Lembrando que amanhã tem o encerramento aqui dessa primeira parte do projeto. Ainda vai ter um plus a mais na semana que vem, que amanhã nós vamos anunciar sobre o projeto. Amanhã às 17 horas no YouTube, no canal da LVSR Voleibol. E eu acho que a Josi e a Karen podiam fazer a lição de casa hoje à noite e tentar achar esse vídeo delas imitando o Sérgio pra gente passar amanhã no encerramento do YouTube, né? Difícil. Só acho. Acho que não. Isso aí era coisa de VHS ainda, de 2 vídeos, era uma época romântica. Mas se elas acharem, vai ser sensacional. Com certeza, acho que elas deviam correr atrás disso essa noite, hein? Sérgio, entrando nos finalmente aqui, que nós temos 10 minutos, pouquinho menos de 10. Se você pudesse voltar no tempo e ter feito algo diferente no voleibol, o que você teria feito diferente? No voleibol? Cara, eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida. Claro que a gente errou em algumas coisas. Nós cometemos... o senso de justiça, eu tentei ser... Isso que me norteou como profissional a minha vida inteira. Tentei ser o mais justo possível. Mesmo sabendo que não era, às vezes, né? Mas eu acho que eu tive uma trajetória de sucesso e eu não faria nada diferente, não. Eu acho que eu acertei na escolha das jogadoras, acertei nas escolhas que eu fiz. Então, assim, no voleibol, eu acho que eu estou bastante satisfeito com isso, com o resultado. Agora, claro que tem títulos que foram perdidos, porque, mas e se eu tivesse feito tal troca, pedido tal tempo? Isso aí faz parte do contexto, né? A gente, hoje, por exemplo, eu sou muito, muito mais experiente do que eu era lá há 25 anos atrás. Legal, Sérgio. Sérgio, e se você pudesse escrever uma autobiografia da sua vida, qual seria o capítulo principal? Leite Moça, Sorocaba. Que me perdoem os grandes amigos que eu fiz em Jundiaí, mas Sorocaba para mim foi marcante. E olha só, a gente foi tricampeão da Superliga, sim, mas Jundiaí foi bicampeão sul-americano, teve vários títulos importantíssimos também, mas Sorocaba está no meu coração, entendeu? Então, assim, foi uma época que marcou muito a minha passagem aí. Tanto é que depois eu continuei morando em Sorocaba, né? Eu estabeleci uma casa aí, tenho grandes amigos aí até hoje, visito a cidade com frequência, não quero... E eu pretendo, sinceramente, voltar a morar em Sorocaba. Então, eu tenho uma coisa assim com Sorocaba que é um carinho muito grande. Legal, Sérgio. Sérgio, te agradeço muito por estar aqui com a gente. A gente tinha combinado 1 hora de live, no fim estamos indo para 2, de tão boa que foi. Todo mundo interagindo, as meninas estão te agradecendo muito. Eu também te agradeço muito, Sérgio. Até fiz questão de colocar essa camisa que você me deu hoje. Que até hoje eu guardo com carinho. Foi lá em Jundiaí, logo que estava para acabar o time, você me deu. E te agradeço muito por tudo que você fez por mim e através de você toda a comissão técnica. Eu lembro que meu primeiro salário, quando eu ajudava a Marinês na filmagem, ajudava na categoria de base, você que me pagava do seu salário, lembra? Que a Nestlé não tinha dinheiro para pagar e você
me pagava do seu bolso para eu trabalhar com vocês e além disso, muitas coisas, muito aprendizado, muitos ensinamentos que eu tive com você e com todos. Então, eu acho que fechamos com chave de ouro o projeto e eu deixo para você, nós temos aí 6 minutos, Sérgio, para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Agradeço todas as meninas que estão com a gente, que ficaram o tempo todo nessas 2 horas de live, interagindo e ajudando a gente a lembrar e recordar. Então, muito obrigado a todas, os amantes do voleibol, os amigos do voleibol, o Wilsinho, que eu vi que entrou agora aí também, que é delegado da federação. Obrigado pela presença, os árbitros, atletas, todo mundo que está com a gente, que esteve com a gente. Então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez e deixo para você fazer suas considerações finais, para falar com as meninas. Fica à vontade. Se eu conseguir, eu faço. Foi uma época de ouro que realmente marcou muito. Eu tive o privilégio de trabalhar com jogadoras excepcionais. Mais que jogadoras talentosas, foram pessoas maravilhosas que compraram a ideia e conseguiram fazer tudo direitinho, a proposta que a gente fazia. Trabalhar com profissionais ultra competentes e compromissados, desde o assistente, o Índio, Cláudio Bassi, o Luizinho, Marquinhos, Marinês, Aze, realmente foi uma época de ouro. Eu costumo usar uma frase que, toda vez que eu encontro com alguém que pertenceu àquela época, é assim, eu era feliz e sabia. Então, não é que eu não sabia, a gente sabia que era feliz, sabia que uma hora ia acabar, torcia para que não acabasse nunca, mas a gente realmente eu fui muito feliz nessa época, em todos os aspectos, então foi um privilégio trabalhar com todas elas, jogadoras talentosas, jogadoras habilidosas, craques de bola, e mesmo as jogadoras que não eram assim tão habilidosas, tão craques, elas incorporavam o espírito do projeto. Então foi um privilégio, eu me sinto realizado por trabalhar com jogadoras muito, muito, muito especiais. E a prova disso é que ficaram mães maravilhosas, ficaram pessoas maravilhosas, profissionais, ótimas profissionais. Eu acho que esse projeto marcou na carreira e na construção de todas elas, sem exceção. Quem passou por ali ficou mais profissional e levou isso para os seus projetos que foram para depois. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter participado disso, de ter liderado profissionais de tamanha competência, e por isso que eu sou muito grato. Legal, Sérgio. Muito obrigado. Todas elas agradecendo muito, te mandando muitas mensagens de carinho aqui. Fica o meu carinho, o carinho de todas elas aqui e muito sucesso para você sempre, Sérgio. Grande abraço. Beleza, e fica aí o desafio de fazer, não precisa estar em quarentena para a gente fazer de novo, né? Podemos, daqui a um ano, 6 meses, sei lá, repetir esse projeto aí. Dar os parabéns para você, Douglas, que também ficou à frente disso, esteve envolvido e comprometido com isso. Eu sei que na hora que retomar o trabalho todo, a correria vai, talvez impeça de fazer isso, mas que fica aqui o desafio de fazer de novo isso aí. Legal, Sérgio, com certeza. Não vamos deixar morrer essa história tão linda que foi tão importante para o voleibol, né? É isso aí. Isso aí. Grande abraço, beijo a todos e até amanhã no YouTube às 17 horas. Valeu.